Oi, queridos pais, queridos alunos, muito obrigado pela sua presença. Que bom que você está aqui hoje para mais uma live sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Que bom que você está aqui há mais um dia para apreciar essa linda live e é muito especial porque vai ter um belo de um tema que eu juro para você, eu não sei te explicar, mas é Capitão América, Homem de Ferro e Jesus. Tá curioso? Eu também. Então vamos ficar atentos aqui. Mas antes, vou pedir a permissão para vocês para a gente fazer uma breve oração. Vem comigo. Oremos. Pai querido, bondoso Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado por tudo. Obrigado por mais uma chance de aprender sobre Ti. Abençoe também essa live, abençoe o pastor Vina e mais um dia que possamos sempre desfrutar das belezas que temos. Abençoe nossa noite, é que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, galera, fica atento. Ai, verdade. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, tá? Chama todo mundo, família, amigos, tá bom? Então, vamos agora para mais um vídeo aí, rapidinho, só uma prévia, hein? Não sai daí, hein? Vou ter que pousar na água. Por favor, não faça isso. Nós temos tempo, nós podemos ter um jeito. Pegue. É a minha escolha. Achamos melhor contar devagar. Esse cara ainda tá vivo. Contar o quê? Você dormiu, capitão, por quase 70 anos. Por quê? Porque um homem forte, que sempre conheceu o poder, pode perder o respeito por esse poder. Granada! Mas um homem fraco conhece o valor da força Pra trás! e conhece a compaixão. A culpa não foi sua. Você fez tudo o que podia. Não vou parar até todos da Hydra terem morrido ou serem capturados. Não estará sozinho. Olha, eu sei que acha que eu não consigo, Não é uma mas eu coisa sei. qualquer, Steve, uma guerra. Eu sei que é. Não Por que precisa é tanto dizer. lutar? Tem tanto trabalho importante por aí. Meu amigo, tem homens sacrificando a vida. Eu não tenho o direito de fazer menos do que eles. Um símbolo para a nação. Um herói para o mundo. O Capitão América tem uma história de honra, bravura Posso fazer isso o dia todo. e sacrifício. Testados em batalha, o Capitão América e seu comando selvagem rapidamente provaram seu valor. Ele salvou mais de 1000 homens. Desde que eu me lembro, eu sempre quis fazer o que era certo. Acho que não tenho mais certeza do que é isso. Mesmo depois de morto, Steve ainda mudava a minha vida. Você vai ficar bem? Vou. É que eu tinha um encontro. Capitão América, o homem santificado, fingindo que consegue viver sem uma guerra. Vocês lembram? Um exército alienígena hostil invadiu por um buraco no espaço. Aquilo lá em cima iria acabar com tudo. Como daria um fim naquilo? Juntos. Perderemos. Faremos isso juntos também. O mundo é atacado e acha que tudo foi perdoado? Eu não estou aqui atrás de perdão. E estou longe de pedir permissão. Estamos aqui para lutar. Evacuem a cidade. Acionem as defesas. E deem a esse homem um escudo. Thanos conseguirá sangue e poeira apenas. Mantenham a luta entre nós. Wakanda pra sempre! Não tem a ver apenas com derrotar. E sim mostrar se está certo. Não é essa a missão? Acabar com as guerras para podermos ir para casa? Não é por isso que lutamos? Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem. É sempre assim. Tema, tente fugir. Todos têm seu destino. O de vocês está aqui. O de vocês tem a mim. Para onde ele foi? Steve. Aqui não é lugar para morrer. Ai, não.
Eu fico dizendo para as pessoas que elas têm que superar. Crescer. Eu te amo 1.000 milhões. Umas conseguem. Uau. Mas nós não. Eu precisei de você. Eu disse que íamos perder. Você disse, faremos isso juntos também. E adivinha, a gente perdeu a guerra. Eu não quero morrer, senhor. E você não estava lá. E algumas vezes o nosso melhor é recomeçar. Tem que superar. Estou feliz por você, mas é nossa segunda chance. Eu tive minha segunda chance aqui, capitão. Não posso arriscar isso. Mas você seria capaz de relaxar? Sei que está fazendo o que acredita e é tudo que nós podemos fazer. O que deveríamos fazer. Vai dar certo, Steve. Eu sei que vai. Porque não sei o que fazer se não der. 5 anos atrás nós perdemos. Todos nós. Nós perdemos amigos. Perdemos família. Perdemos uma parte nossa. Hoje temos a chance de ter tudo de volta. Conhecem sua equipe. Conhecem sua missão. Cuidem uns dos outros. Essa é a luta das nossas vidas. Vamos vencer. Como o velhinho disse, juntos. Custe o que custar. Achei que liberando metade da vida, a outra prosperaria. Mas mostraram a mim que isso é impossível. Enquanto houver aqueles que lembrem de como era, haverá sempre aqueles que são incapazes de aceitar o que poderia ser. E resistirão. Em todos os meus anos de conquista, violência, massacre, nunca foi pessoal. Mas eu digo agora, eu vou destroçar esse universo até o último átomo. Eu vou gostar. Eu vou gostar demais. Se forem feridos, firam eles de volta. Se morrerem, levantem e lutem. Eu sei que estou pedindo muito, mas o preço para a liberdade é alto. E é o preço que estou disposto a pagar. E se eu for o único, então que seja. Mas aposto que não sou. À esquerda. Vingadores! Avante. É isso, é o que faz um herói. Né? Parte da jornada é o fim. Vai lá. Capitão? Oi, Sam. Então alguma coisa deu errado ou alguma coisa deu certo? Depois que eu pus as joias de volta, eu achei que seria possível eu tentar essa vida que o Tony queria me convencer a ter. E como foi sua vida? Foi belíssima. Boa noite, queridos pais, amigos, alunos. Obrigado porque vocês estão aí com a gente. E hoje, você pode perceber que está um cenário preparado para vocês. E exatamente o que o Homem de Ferro falou para o Capitão América. Viva uma vida diferente. Tem uma família. E a pergunta foi, valeu a pena? Foi bom? E a resposta dele no final é que ele foi muito feliz. Hoje eu estou aqui com algo meio raro, né? Poucas pessoas conhecem. Esse aqui é o escudo número 2 do Capitão América. Esse aqui foi um episódio onde eles apresentaram um escudo que talvez chegaria próximo do que ficaria por mais tempo, né? Ele durou pouco tempo, mas ele tem um legado. O legado desse escudo era proteger um soldado. E eu vou deixar ele aqui, porque hoje a gente vai usar um pouquinho sobre isso, a ideia do escudo, a ideia do Homem de Ferro aí com o Capitão América, já que eles são pessoas que realmente fazem sentido. Um legado tem seus caminhos. Isso é a primeira coisa que a gente vai trabalhar hoje, e eu quero que você entenda muito bem isso. Vida e ensinos de Jesus. Acompanhando, quem recebeu o livro sabe que dá para ir lendo aqui, porque tudo que a gente está trazendo de ficção, a gente faz o link
com a palavra de Deus, com esse livro maravilhoso e com a Bíblia, que aqui está aberta para a gente ver o que realmente faz sentido. Vamos então para o próximo. No final do filme, o Homem de Ferro recebe uma luva, né? Uma luva que você consegue enxergar aqui, que tem algumas joias ali que dão poder. O poder faz com que ele tome algumas decisões. Mas uma coisa bem interessante que muita gente diz é dê poder a uma pessoa e você vai saber quem ela é. O Homem de Ferro, quando recebe o poder, ele sente o peso do poder, que consome ele, porque agora ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, ele passa agora a entender que algum sacrifício terá que ser feito para que outros possam viver. Olha que interessante. Eu sou o Homem de Ferro. Uma das expressões que ele usa, parte da missão, ou parte da jornada, ou parte do caminho, é o fim. O que ele queria dizer com essa frase que vocês ouviram, que ela chama muita atenção, que tem esse vídeo aqui, presta atenção. É isso mesmo, Capitão América. Parte da jornada é o fim. Isso mesmo, Capitão América. Obrigado, Homem de Ferro, Felipe, aí fazendo uma participação tão especial, falando o que realmente faz sentido. Parte da jornada é o fim. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente começa a descobrir mais ou menos isso aí. Ele morre para salvar os outros. Muito parecido com uma história que é conhecida de vocês, que é a história de Jesus, que morreu por nós. Mas ele deixou um legado, um propósito, que era levar o evangelho a todo mundo. A gente não podia guardar essa história pra gente tem que contar para os outros. A gente tem que fazer os outros acreditarem naquilo que pode mudar a nossa vida, porque só quem crê será salvo. Vamos para o próximo. Olha que interessante. Eu sou Jesus. A gente viu agora mesmo, eu sou o Homem de Ferro, e parte da jornada é o fim. Mas Jesus apresenta na sua história que ele morre por nós, e o caminho quem percorreu foi ele. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, consegue o Pai, tem salvação. Ele tem um propósito, ele deixa um legado. E esse legado é o Evangelho. Jesus recebe poder, porque ele vem do céu aqui na terra, e ele resolve morrer por mim e por você. Um único sacrifício, válido por todos os nossos pecados. Mas ele deixa uma missão. Conte isso para as pessoas. Olha que interessante agora. Olhando para esse pano de fundo, a gente consegue enxergar Thanos, né? E Thanos, ele diz o seguinte: eu matei meio mundo. Sabe por que ele fala essa frase e essa expressão? Porque ele tinha na mente dele o seguinte: para ele, é um pequeno preço pago por alguns humanos para que outros possam viver. É o preço da salvação. Olha que interessante, na mente de uma pessoa que só pensa em poder, ele pensa o seguinte: para que outros que tenham mais condições sobrevivam, é importante matar esses que estão atrapalhando. Se a gente pensar assim, a gente começa agora a fazer exceção de pessoas, né? Começa a discriminar algumas pessoas, ou os que têm doenças, ou os que são pecadores, E isso não vem à mente de Deus, porque Deus não faz exceção de pessoas, Ele não faz diferença de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Mas eu tenho mais dinheiro, não importa para Deus. Ah, mas eu estou doente, não importa para Deus. Ah, mas eu tenho pecados, não importa para Deus, porque Ele pode perdoar pecados, Ele pode curar, e Ele pode dar a você grandes bênçãos. Se a vida ficar sem controle, ela deixa de existir. Thanos pensa assim também: se não controlar as pessoas, se não controlar tudo que tem aqui, ela vai deixar de existir, porque os seres humanos vão matar tudo, vão destruir tudo. Muitos cientistas acabam falando isso, que até 2030 nós não sobreviveremos. Alguns falam até 2050, e alguns dizem que em alguns anos nós vamos acabar com tudo. Bom, tudo isso são pressuposições que algumas pessoas estão colocando. Mas o que Deus falou sobre isso? Deus disse que quando o evangelho fosse pregado a todo mundo, quando alguns milagres acontecessem, quando alguns sinais, e um dos sinais que me chama muita atenção em Mateus 24 é que quando o amor se esfriasse de alguns. Olha que interessante, quando Jesus fala o amor se esfriar de alguns, não é que todo mundo vai perder o amor.
Amor é algo interessante. Você faz pela pessoa sem receber algo em troca. Você faz porque você ama ela. É um amor de pai, um amor de mãe, um amor de irmão. Que a gente acaba fazendo as coisas sem querer nada em troca. A gente simplesmente faz porque ama. Mas muitas pessoas perderam isso. E a gente acaba vendo pais que acabam matando filhos, filhos que matam os pais. O amor está se esfriando. Hoje uma morte não tem tanto valor como um tempo atrás, porque o amor está se esfriando. Para o Thanos, isso é ficar sem controle. Quando não tem controle, então ele tem que ter uma correção. E o Thanos, na correção dele, é o seguinte: mata todo mundo, né? Estala o dedo, mata um aqui, volta no tempo, vai para frente, pega joia preciosa aqui, faz o que tiver que fazer, mas ele resolve. A questão é, a Terra está em problema, precisa de uma correção. Para Deus é completamente diferente. A Terra está em problema, mas Deus olhou para a Terra e não viu um justo sequer. Mas ele olhou e falou assim: mas eu amo ele, e eu tenho que salvá-los. E quando Deus criou, no momento ele criou, ele sabia que nós podíamos pecar. Por isso ele criou um plano B. Na verdade era um plano A. Deus não queria que a gente pecasse, mas se a gente pecasse, ele tinha o melhor plano de salvação, que era Jesus. Quem criou, quem nos conhece, quem sabe as nossas dificuldades, ele vem até a terra, passa pelo aquilo que a gente passou, pelas provações, e ele então é quem nos defende, é quem morre por nós na cruz, é quem advoga em nosso lugar. Quando a gente precisa de alguém que nos proteja, é Deus quem se apresenta na forma de Jesus, dizendo: eu sei quem eles são, mas eu morri por eles. Diferente da correção de Thanos, a correção de Deus é vida, porque quem é vida dá vida em abundância. Quem é vida quer ver todo mundo vivo. Por isso muitas pessoas ficam se perguntando do inferno, né? O inferno é o fogo eterno. E alguns pensam que Deus se agrada em ver uma pessoa pendurada com fogo queimando toda a eternidade. Não é assim. Deus não se agrada com a morte de ninguém, nem mesmo do ímpio, porque Ele criou todos, e para Deus nós somos todos filhos de Deus, somos de igual forma. Deus não se agrada. É uma dor no coração, mas Ele só vai fazer isso na hora certa, no momento do juízo. Quando então tudo tiver que ser feito e apresentado, cada um com as suas obras, cada um com as nossas decisões, então Deus faz juízo. E Ele então põe fim no mal, em todo o mal. Isso quer dizer, Thanos, com a sua maldade, que a gente pode usar aqui como Satanás, do lado do mal, querendo sempre destruir, Deus porá fim, e não mais existirá o mal. E nem vamos lembrar do mal, isso que é muito legal. Você não consegue viver sem as suas falhas, né? Thanos pensa assim também: não, você tem falhas, você não vai conseguir viver. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai lembrar das suas falhas. E aí você se torna uma pessoa fraca, você se torna uma pessoa sem crédito, você se torna uma pessoa que tem pecados, então você não é digno. Sabe, isso é uma grande falha, porque quem de nós não pecou? A Bíblia diz: não tem um justo sequer na terra, mas Jesus morre na cruz para que eu e você possamos então sermos justificados pela morte de Cristo. Então você consegue viver com suas falhas, porque você pede perdão e elas são apagadas e esquecidas. Pois o pecado destrói. Na mente de Thanos é o seguinte: as suas falhas te destroem, o pecado te destrói. Isso é verdade na nossa vida. O pecado vem nos destruindo, mas nós podemos vencer porque Jesus venceu, e a única forma de vencer o pecado é pedindo perdão e esquecendo, partindo para seguir a vida de uma forma diferente, ver a vida com outros olhos. Vamos para o próximo. Olha que interessante aqui. No juízo de Deus, Deus então apresenta: assim foi como salvé el mundo, Jesus. Aqui falamos um pouquinho de espanhol, porque essa linguagem era para ser para todo mundo, para qualquer um que tivesse em qualquer parte do mundo entendesse, talvez em inglês, talvez em grego, em russo, seja qual for o idioma, era para que todos entendessem. Jesus mostrando para os heróis, que é uma história fictícia, mas mostrando que Ele quer salvar todo mundo, até mesmo os heróis que talvez nem acreditem nele, ou que talvez acreditem, que talvez numa história irreal aponta para uma história real. Jesus mostrou para eles que o herói de verdade não é o que não quer morrer, é o que vem porque parte dessa jornada é o fim. Parte de tudo isso é a morte dele na cruz, para que todos pudessem ser salvos. Jesus não tem que lutar para permanecer vivo, Ele tem que lutar para morrer, para que eu e você possamos permanecer vivos. Jesus, quando vem a este mundo caído, Ele não destrói o mundo como Thanos. Ele olha para o mundo, Ele reconstrói vidas, Ele reconstrói pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão enfermas, pessoas que se sentem mal. Ele levanta as pessoas. Veio para buscar o pecador, não para julgar, diferente de Thanos. Se você tem a Bíblia, abra em João 12:47. Vamos começar no 46, que diz assim:
Olha que interessante. Eu vim ao mundo como luz, para quem crer em mim não fique no escuro. Olha que interessante. Jesus vem como uma luz para que a gente possa enxergar, não ficar no escuro. Para a gente saber qual é o caminho. Mas mais interessante ainda vem agora. Se alguém ouvir a minha mensagem e se entender, e se ouvir aquilo que eu estou falando, vai saber que eu não vim para julgar, mas vim para salvar o que estava perdido. Isso é maravilhoso, porque agora a gente começa a entender que Jesus vem não para nos julgar, mas para salvar o mundo. Vamos para o próximo. Olha que interessante agora. Uma maleta. Eu vou pedir aqui, produção, traz a maleta aí do Homem de Ferro aqui, para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que tem a ver essa maleta com toda essa história? Bom, a maleta, ela tem a ver porque é um legado. E aqui está a maleta, obrigado. Aqui a gente conseguiu essa maleta especial do Homem de Ferro, que é a que transforma, é a armadura. E ele só precisava abrir, pisar, e ele se transforma no Homem de Ferro. Isso é um legado. Quando ele morre, a maleta ficou. Porque agora vai passar para quem vier e fizer as mesmas coisas que ele ensinou. Tem um propósito. O propósito não era só morrer por acaso. É pela morte, outros pudessem viver. O legado é deixar a maleta para que outros possam usar para salvar mais pessoas. Para salvar todos. O herói, ele não escolhe quem ele salva. Ele salva quem está em perigo. Isso eu queria que você entendesse, porque Jesus veio para salvar quem estava em perigo. Porque quem está salvo não precisa de ajuda. Quem está salvo nem pede salvação para Deus. Mas quem está perdido, esse sim, clama para que Jesus o salve. Olha que interessante agora. Próximo. A armadura de Deus. A armadura de Deus é uma armadura que ele nos deixou, que é a Bíblia, que é o legado do Evangelho a todos. Se você olha aqui, você consegue enxergar, está desse lado aqui, né, os 10 mandamentos, você consegue enxergar aqui os 10 mandamentos, que é uma armadura que nos protege. De que forma? Começa logo pelo começo, os primeiros 4 mandamentos, é para você entender quem é teu Deus. Você tem que adorar a Deus, você tem que respeitar a Deus, você tem que fazer teu Deus como a melhor coisa. Os outros 6 é com o teu próximo. E como ele se torna uma armadura? Claro, porque quando você respeita o próximo, as pessoas aprendem de você que você é uma pessoa separada, uma pessoa santa, santificada para o reino de Deus. E aí sim, a armadura nos protege, porque quem respeita será respeitado. Vamos para o próximo. Olha lá que interessante agora. Agora sim, Ultrons, a Era de Ultron. Esse quadro é o primeiro escudo do Capitão América. Essa é a primeira revistinha com o escudo. Você vê ali que ele é um pouquinho diferente do 2. Logo embaixo aqui está o 2, né? Se você olhar, você vê que o Homem de Ferro, Ultron questiona: Capitão América, você é o homem santificado? E você finge que consegue viver sem uma guerra? Essa afirmação, essa pergunta, esse questionamento de Ultron sobre o Capitão América é algo que faz a gente pensar como ser humano. Cada um de nós é um ser santificado. Santificado significa separado para Deus. Isso não quer dizer que somos perfeitos, mas somos separados para fazer o bem. Mas a gente quer paz, mas vive em guerra. Às vezes a gente quer que as pessoas enxerguem em nós Jesus, mas a gente acaba matando as pessoas. Por isso eu queria que você pensasse hoje. A resposta é: este dia está sendo doloroso, mas está cumprindo a sua missão. O Capitão América dá essa resposta, e essa resposta é para mim e para você. A gente luta contra nós mesmos. A gente luta, e Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas mal logo faço. Isso eu queria que você entendesse, que é uma luta constante, é uma batalha dentro de nós. E o dia, quem sabe é doloroso, mas ele está cumprindo a missão. Vamos então para o próximo, e agora eu começo a apontar. Todos nós pecamos. Maria Madalena, em João 8:1, esse texto ele não foi escrito por João. Esse texto foi escrito por Papias. Papias era aquele discípulo que seguia ali João, então ele que escrevia as coisas. Até quando João foi preso, ele que escreve tudo. E Papias acrescenta esse texto num dos papiros, e ele acrescenta porque ele sabia que essa história era muito conhecida. Mas ele acrescenta porque João, quando escreve em João 8,15, ele diz o seguinte: você julga de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro. Porque não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. Olha que interessante. O que chama atenção aqui é que Jesus, ele fala
que ele não julga. E quando João escreve isso aqui, Papias olha e fala assim, puxa, a melhor história para falar sobre isso aqui é a história de Maria Madalena. E você conhece muito bem a história de Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta que foi introduzida à prostituição por o seu tio. E o seu tio a coloca ali e começa a explorar essa forma tão errada de ver e utilizar as mulheres. E ela então está em pecado. E agora as pessoas pegam ela e trazem para Jesus. Jesus está sentado e quando trazem ela, eles querem apedrejar ela. Provavelmente isso era fora da cidade, porque as pessoas imundas eram levadas para fora da cidade, para serem apedrejadas e morrerem ali. Então não contaminava a cidade, para fora dos muros da cidade. Jesus estava ali e eles então trazem Maria Madalena para ver se pegam Jesus em alguma contradição, em algum erro. Na verdade eles querem apedrejar Maria, mas também querem matar Jesus. E agora então, quando eles jogam aquela mulher, eles perguntam para Jesus, Jesus, aqui está uma prostituta, fala o que é que a gente tem que fazer? Jesus então olha, não fala nada, se abaixa e começa a escrever com seu dedo no chão os pecados de cada um deles. Eles então vendo esses pecados, eles continuam questionando e dizem, se você é o Messias, dize o que temos que fazer. Quem é maior do que a lei de Moisés? Moisés diz que a gente tem que levar para fora e apedrejar. O que dizes tu, ó mestre? E agora Jesus, então, enquanto está abaixado escrevendo seus pecados, ele diz, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Jesus traz agora as pessoas para o mesmo lugar que Maria Madalena, uma pecadora, atirada ao chão. Ela merecia ser apedrejada. Ela merecia aquelas pedras, porque ela havia pecado. Mas ela não havia pecado sozinha. As pessoas que estavam acusando ela estavam ali. As pessoas que cometeram pecado com ela estavam ali. Diz que era adultério, mas trouxeram só uma pessoa. Como você adultera sozinho? Precisa de mais alguém. Mas as pessoas queriam se esconder. E apontando o pecado dos outros para esconder o dela. Mas Jesus não deixou. Ele disse, quem de vocês estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. A história diz que cada um foi jogando a sua pedra no chão, começando pelos mais velhos. E não ficou ninguém, só ficou Jesus e a mulher ali. Jesus considerado o santo, o ungido, o separado. Interessante, ele é o santo, separado de Deus. Mas ele olha para a mulher vem rastejando, toca nos seus pés e diz, Senhor, eu não sou digna. Jesus olha nos olhos dela e diz, ficou alguém aqui para te condenar? E ela disse, não ficou ninguém. Ninguém, Senhor, responde ela. Pois também não te condeno. Você vá e não peques mais. A expressão de Jesus é, vá e não peques mais, não é porque ela iria e não pecaria mais. Mas era para dizer para ela de uma forma clara, vai e tenta não pecar, porque se você pecar, peça perdão, porque eu estou aqui para te perdoar. Todos nós temos pecados, temos falhas. Em algum momento a gente vai estar caído ao chão. Mas eu quero te dizer que Jesus está pronto para te levantar. Para que você se coloque de pé. Para que você olhe nos olhos dele e diga, Senhor, eu sou indigno, sou pecador, mas ninguém ficou para me condenar. Jesus com certeza vai te dizer, vai, não peques mais, eu também não te condeno. Essa mulher é perdoada quando Jesus diz, vai, não peques mais, ou quando ela vai e não peca mais. Passa o próximo slide. Lógico, quem são as pessoas para julgar? Nada, só quem pode julgar é Deus. Mais um. Deus perdoa no mesmo instante. Como o estalo do Thanos. Talvez muitos esperassem que Jesus só perdoasse quando a gente fosse não pecasse mais. Isso não acontece. A gente vai e peca. A gente precisa que alguém mude a nossa vida. Por isso eu queria que você pensasse nisso. Maria Madalena vai e continua pecando. Mas cada vez que ela peca, ela se coloca de joelhos e pede perdão. E no mesmo momento que ela pede perdão, ela é perdoada. Não tem nada mais que ela tenha que fazer para ser perdoada. Ela já pediu perdão, ela acredita em Deus. É por isso que Jesus diz, eu vim para aqueles que ouvirem a minha mensagem e acreditarem. Então eles serão salvos, porque eu não vim para julgar, eu vim para salvar. A questão é que todos nós estamos correndo um risco de estarmos perdidos em pecado, mas não pedindo a Deus para que nos perdoe. Por isso essa noite eu queria que você entendesse esse texto. Por isso Jesus escreve, vocês julgam de modo puramente humano, mas eu não julgo ninguém. E se eu julgar, que não é agora o momento, mas quando Jesus voltar e Deus estiver aqui, quando tiver o momento de julgamento,
aí sim eu vou julgar, e vou julgar da forma verdadeira, porque eu não julgo sozinho, pois o Pai que me enviou está comigo. E se o Pai está comigo, o justo juiz fará julgamento. Será colocado nossas ações boas e más na balança. Então não será pelo peso das boas, e nem pelo peso das más, mas será o peso da graça de Cristo, da morte de Cristo na cruz, que pagará o preço. Por mais que esteja pesado aqui a parte dos pecados, se foram confessados, serão perdoados e esquecidos. Então não terão peso, porque a morte de Cristo os fez por completo perdoados e esquecidos. E Deus diz: os pecados que eu perdoo, eu lanço no mais profundo do oceano, e ainda coloco uma placa, proibido pescar. Eu sei que você gosta de pescar, né? Mas ali não pode pescar. Por quê? Você pode pescar descuidadosamente um pecado. E aí dizer, puxa, eu tenho esse pecado. Deus não permite, porque quando Ele nos perdoa, Ele esquece. Por isso, quando você pedir perdão, é uma vez só. Se você cometer de novo, peça de novo. Mas não peça mais de uma vez perdão por um pecado que você já fez. Deus já entendeu e Ele já te perdoou. E Ele lançou no mais profundo do oceano, para que ninguém, nem mesmo Satanás, possa tirar aquele pecado e lançar em sua face. Ninguém pode lançar os seus pecados quando Deus te perdoa. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele perdoa. E ela segue, agora justa, justificada não pelos atos dela, mas justificada pelos atos de Cristo, pela ação de Cristo. Nós não somos salvos pelos nossos atos, nós somos salvos pelo ato de Deus, enviando Jesus a essa terra para morrer por nós na cruz. Muitos vão nos acusar, muitos vão nos condenar, mas a graça de Deus nos basta. É a morte de Cristo que basta para sermos salvos. Por isso, nessa noite, eu queria te convidar a você aceitar a graça de Cristo. Mas se a gente aceita a graça de Cristo, a gente muda. Porque o fruto do Espírito é mansidão, é bondade, é amor, é carinho. Eu sei que pode em algum momento você perder a calma e fazer alguma coisa errada. Mas lembre que você é salvo por Cristo. E dá tempo de pedir perdão e voltar atrás. Converter o seu caminho e fazer como Jesus fez. O herói de verdade, ele morre no final. E o herói só foi um, Cristo Jesus. Todos os heróis que a gente citou aqui são apenas figuras de linguagem, são apenas analogias, parábolas, que apontam para a grande verdade, que é a graça de Cristo. Basta para os nossos pecados. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um estudo. Esse estudo é maravilhoso. A gente descobriu que tem um legado, que a gente tem que dar sequência nisso, levando o evangelho para outras pessoas. Que a gente tem que compartilhar essa mensagem, que Jesus morreu na cruz por nós e que nossos pecados são perdoados instantaneamente. E que ninguém pode lançar os nossos pecados na gente de novo, já que Tu nos perdoou. E mais do que tudo, que a Tua graça nos basta, que a morte de Cristo na cruz perdoa sim os nossos pecados quando confessados. E quando a gente confessa e é perdoado, a gente muda de vida. Por isso, Pai, nos ajude a mudar, a cada vez mais fazer o que é certo. Porque herói é fazer o que é certo em tempo certo. Nos abençoe nessa noite. Cuida dos nossos familiares, onde quer que eles estejam. E cuida da gente. E que na próxima semana a gente possa estar junto de novo. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Valeu, queridos pais, amigos, alunos. Amo vocês e não se esqueçam. Próxima quarta, 19 horas, estamos aqui de novo. E essa próxima quarta vai ser maravilhoso. Você não pode perder. Se prepare. Muita novidade vem vindo por aí. Fique atento. Na segunda-feira nós lançamos a chamada da próxima live. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amo vocês. Tchau. Não é fruto da imaginação, um daqueles contos irreais, a mais bela história que existiu, de alguém que ama e foi capaz de atravessar
nuvens, se desfazer das luzes, andar no mundo escuro, pra que alguém como eu pudesse conhecer a alegria de viver e não apenas desejar, mas ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra o recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, no abismo me encontrou e o meu destino ele mudou. Não usou palavras e poder, mas com sangue a história escreveu. Só por esse gesto de amor, a nossa dor não é ponto final. A morte foi vencida, a culpa esquecida, seus braços estendidos pra que alguém como ter a chance de outra vez voltar a ver as cores que a vida tem e alcançar vitórias onde eu fracassei, retomar de onde eu caí, reconstruir tudo o que eu perdi. Saber que o desfecho da minha história encontra um recomeço sobre a glória, porque um dia numa cruz morreu por mim, o abismo me encontrou e o meu destino